Como fazer resumos? Eu devo ter respondido essa pergunta do dia da minha aprovação até hoje aqui, pelo menos umas 3 ou 4 vezes por dia, sobre como fazer esse tal do resumo. Primeiro, o estudo ele é feito por camadas. No primeiro momento que você se depara com um instituto novo, com um princípio novo, com uma matéria nova, você ainda não detém familiaridade. Então você precisa fazer uma primeira leitura para poder fazer um aprendizado, para poder ter uma noção do que virá. E quando você estuda, você já tem essa primeira noção e dali um tempo, o estudo, quando você for revisitar esse assunto, você vai conseguir ganhar profundidade num assunto que antes para você era desconhecido. E aí, a aprovação ela vem do complemento dessas camadas, de você passar pela primeira vez um assunto que você não conhecia, depois ele já torna-se conhecido, você aprofunda um pouco, depois você revisa ele, depois você lapida ele, depois você se torna capaz de colocar esse assunto para fora, seja de forma verbal ou de forma escrita, ou até mesmo de reconhecê-lo como correto dentre as assertivas de uma prova. Então, compreendendo que o estudo é desta maneira, você precisa entender que o seu resumo também pode ser feito por camadas. Não raras vezes, eu me deparo com pessoas que pegam um livro doutrinário, e aqui eu uso como referência o livro do professor e ministro Maurício Godinho Delgado, um livro hoje com 1.700 páginas. Pegam capítulos extensos, como por exemplo, a natureza jurídica do poder empregatício que tem ali, ou a parte histórica do direito do trabalho, e a pessoa pega e quer fazer um resumo ponto a ponto, como se aquele resumo fosse capaz de esgotar todo o assunto. Ele não é, tá? O resumo, para que o próprio nome tenha sentido, ele precisa se referir a 20%, 30% da quantidade de páginas que você está lendo. Então, a grande função do resumo é você perder um tempo pensando em como colocar tudo aquilo em poucas palavras. Daí que vem o aprendizado. Não vem do copiar, não vem do escolher fragmentos do livro. Vem de pensar assim, pera lá, esse autor gastou 20 páginas e eu preciso resumir em 4 que eu possa ler e a partir da minha leitura acessar as 20 páginas que eu li. Então, essa é a função. Então, como que eu fazia? Primeiro, e deu certo aqui, o meu livro na época, o livro do Godinho na época tinha 1.400 páginas, o meu resumo deu 300 páginas, ao longo de um ano. Eu fazia ele em tópicos, então eu colocava ali o capítulo, por exemplo, princípios, aí eu fazia uma bolinha, escrevia princípio da proteção, 2 pontos, e tracinhos embaixo com algumas decorrências e as principais observações. E antes de eu colocar isso no papel, eu lia o capítulo do princípio da proteção, lia essa parte, entendia, compreendia quais eram os pontos e depois eu fazia o resumo de uma única vez, evidentemente consultando ali o livro para a correção das informações. Eu deixava espaço em branco porque quando eu ia revisitar este assunto ou lia algo importante relacionado a esse tema, eu abria o meu espaço no caderno, ia lá e acrescentava. Então esse resumo ele foi sendo construído à medida que eu construía a minha preparação para concurso público. Dessa maneira, eu consegui transformar um livro de 1.500, 1.700 páginas em 250 a 300, com tópicos que depois foram fundamentais para que eu os colocasse como pontos de um mapa mental. Então, a minha primeira etapa foi fazer o resumo, lendo dessa maneira, lendo a doutrina dessa maneira. Depois, eu fechei a doutrina e comecei a me concentrar numa segunda etapa, ao revisitar o assunto, na memorização desses pontos do resumo. E, por último, que foi a última etapa da minha preparação, foi a capacidade de organizar esse resumo em formato de mapa mental.
O mapa mental, ele tem por característica permitir que você organize o conteúdo da maneira que a sua cabeça funciona. Daí, com o devido respeito, não faz sentido querer o mapa mental do outro. Cada mapa tem o formato da sua mente. Ele trabalha com a ideia de um tema central. Então, nesse exemplo, eu colocava ali, por exemplo, princípio da proteção. E do centro, eu abria flechas em sentido horário. Então, primeiro, princípio da proteção. Outros nomes. Depois, conceito. Terceiro, desdobramentos. Quarto, súmulas que se relacionam a esse assunto. E esse mapa mental, como ele me obrigava a pegar o resumo que já estava sendo memorizado, eventualmente consultar a doutrina e trazer uma bagagem nova e pensar como a minha mente organizaria e pensaria isso, ele demorava tempo. Mas ele demorava tempo, ele era trabalhoso, e daí o porquê que ele fazia sentido para mim, porque isso me ajudava a memorizar. Então eu organizava isso em formato de mapa mental, e aí eu ficava só com um mapa mental para as revisões. Essa estratégia de mapa mental para as revisões, ele foi fundamental para minha aprovação, sobretudo na primeira fase, porque nós temos dispositivos legais que são de difícil memorização. Então eu pegava e fazia um esquema, eu quebrava o artigo em 3, 4 etapas. Alguns artigos eu preferia optar por desenhar, como por exemplo, desenhar um fluxograma do controle concentrado de constitucionalidade, que me permitia entender como a coisa funcionava e reconhecer a assertiva como correta na hora da prova. E aí, para alguns dispositivos mais chatos, eu transcrevi ali o dispositivo. E como o mapa mental, ele também é uma ferramenta viva, à medida que eu me deparava com um assunto que eu nunca tinha ouvido falar ou era surpreendido pelo examinador, eu, aceitava ser surpreendido uma única vez, mas eu ia lá, abria o mapa e completava o assunto. Então, depois que eu completava esse assunto, toda a minha revisão não mais ocorria pela doutrina, não mais ocorria pelo resumo, ficava só com o mapa mental. Isso foi fundamental para o meu processo de memorização e fez com que eu conseguisse ser aprovado na primeira fase, alcançando um resultado que ele se tornou como o meu. Depois disso eu não retrocedi, tanto que eu fiquei uma sequência de 10, 12 provas sendo aprovado na primeira fase, fazendo uma revisão de 10 ou 15 dias às vésperas da prova através desse método. Fica a dica para você.